Bom, pessoal, então essa segunda parte da aula sobre arquivos. Nessa videoaula eu vou resolver esse exercício aqui que pede para a gente gravar a lista de tarefas do nosso programa em arquivo. Obviamente, gravar e depois fazer a leitura dessas tarefas de forma que o que eu salvar lá, né, o que eu colocar como tarefa lá não vai ser perdido depois que eu fechar o programa. Então, a lista de tarefas ela deve ser persistida num arquivo binário chamado tarefas.bin e esse arquivo deve ser salvo a cada atualização da lista de tarefas, ou seja, toda vez que eu inserir ou remover alguma tarefa, esse arquivo vai ser salvo. E aqui ele dá uma dica, que você crie uma classe tarefa para encapsular os dados da tarefa. Porque no arquivo binário, a gente viu na aula que a gente pode salvar um objeto inteiro, com todas as informações lá dentro dele. Então vai ficar mais fácil se tiver uma classe que encapsule esses dados na hora de persistir, vai ficar mais tranquilo. Então eu estou aqui com o meu projeto, né? Vamos criar inicialmente aqui um pacote novo, br.ufla.dcc.ppoo.todolist.tarefa. E aqui no tarefa eu vou criar a minha classe tarefa. Tá? Bom, vai ser uma classe bem simples, mas o mais importante aqui é a gente lembrar que essa classe ela tem que implementar a interface serialize. Por quê? Porque essa classe, os objetos dela depois vão ser persistidos, gravados num arquivo binário. E para isso, o objeto ele tem que ser serializado. E aí, para dizer para o Java que essa classe precisa de serialização, ou ela pode ser serializada, a gente implementa a interface serialize. Só isso. Tá? Como atributos, eu vou ter dois atributos, um que é tarefa, que vai contemplar a descrição da tarefa, e o outro que é o deadline. Tá? Vou criar aqui também um construtor para facilitar a criação desse objeto, e os métodos getters dessa classe. Só isso, tá bom? Então a classe tarefa é uma classe realmente bastante simples. Bom, o que eu vou fazer agora lá no meu arquivo, na minha tela principal, para que eu consiga salvar um arquivo com a lista de tarefas? No exercício, dizia que eu preciso salvar o arquivo a cada atualização da lista de tarefas. Tá? Então aqui, para isso, eu vou lembrar dos conceitos lá de eventos, na aula de eventos, né, na aula de interface gráfica, e lembrar também que eu tenho aqui uma classe chamada mdDados, ou melhor, Default Table Model, que representa o modelo de dados daquela tabela, ou seja, as informações que são adicionadas naquela tabela de tarefas. Tá? Essa classe ela tem um método interessante, que é o add Table Model Listener, ou seja, você pode criar um tratador de eventos para modelo da tabela. E o que um tratador de eventos desse tem como método? Ou que ele tem que implementar como método? Olha só, apenas um método chamado TableChandler. Tá? E se você olhar a documentação dessa classe, lá vai dizer que a cada modificação no modelo de dados da tabela, esse método aqui vai ser invocado. O método do seu tratador de eventos, tá? Desse tipo de evento aqui. Então agora ficou simples. Basta que dentro desse método aqui, dessa classe anônima aqui que eu implementei, eu chame o método, por exemplo, salvar tarefas em arquivo. Esse método eu vou implementar, obviamente, né? Tá? E esse método vai ter a responsabilidade de buscar as tarefas que estão lá naquele modelo de dados e salvar num arquivo. E isso aqui vai ser invocado todas as vezes que ocorrer uma mudança nesse modelo de dados, uma inserção ou uma remoção de alguma tarefa, por exemplo. Tá? Então vamos implementar aqui em cima nosso método. Private void salvar tarefas em arquivo. Tá? Bom, com base nos slides da aula de arquivos, vocês observarão lá que eu vou precisar de uma classe chamada Object Output Stream, output porque eu vou escrever, né, um arquivo. E para usar essa classe eu preciso criar um objeto dela, e esse objeto ele pede como parâmetro aqui no seu construtor um output stream, ou seja, um stream de saída de dados.
Como eu vou trabalhar com arquivo, então eu vou usar o file output string, certo? Então eu vou passar aqui o nome do meu arquivo, que é tarefas.bin. O que vai acontecer se o arquivo não existir? Se o arquivo não existir, nesse caso aqui, ele vai criar o arquivo. Tá? E se o arquivo já existir? Se o arquivo já existir, ele vai sobrescrever o conteúdo daquele arquivo. E é exatamente isso que eu quero. A cada modificação que eu fizer na lista de tarefas, ele vai pegar toda a lista de tarefas e salvar novamente no arquivo. Tá certo? Então eu quero que a cada vez que ele abra o arquivo, toda vez que ele abrir o arquivo, ele sobrescreva aquilo que já está lá. Tá? Vou criar aqui um bloco catch e colocar uma exceção aqui do tipo exception, IO exception. Bom, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar até na videoaula anterior sobre o arquivo, sobre a escrita, né, a leitura de arquivos de texto, é sobre o fechamento, a importância de fechar o buffer de leitura, né? Essa classe que você usou para fazer a leitura dos dados, ela precisa tem um método, né, chamado close, que você precisa invocar. Caso contrário, aquele arquivo que você abriu, ele fica sempre disponível para esse processo aqui e nenhum outro processo pode usar. Então, isso a gente faz, a liberação desse recurso, usando o bloco find, né, do try catch find. Tá? Por quê? Porque o bloco find, ele é um bloco que ele é sempre executado, independentemente se tiver ou não exceção. Tá, ok? Então eu vou fazer aqui a finalização, br.close, para fechar aquele recurso, disponibilizando ele para outros processos do sistema utilizado. Eu vou colocar aqui também uma mensagem de erro, só que eu vou dizer aqui, erro ao fechar arquivo de configurações, tá certo? Então esse aqui é um comando importantíssimo, que eu não posso esquecer de fechar o recurso que eu abri. A mesma coisa eu vou ter aqui também, só que aqui agora é o OOS, esse buffer de leitura para arquivos binários. E aqui é erro ao fechar arquivo de tarefas, tá? Ok. E se por acaso ele não conseguir, acontecer algum problema na hora da escrita do arquivo de tarefas, aqui no bloco catch eu vou escrever erro ao salvar tarefas em arquivo. Tá? Bom, mas veja, eu ainda não fiz nada, né? Não salvei nenhuma informação nesse arquivo aqui. Eu vou fazer isso agora. O que eu quero, na verdade? Eu quero salvar a lista de tarefas nesse arquivo. Esse é um objeto para escrita. Então, eu vou usar o método writeObject, tá? Da classe objectOutputString. Tá? E ele pede o quê? Ele pede um objeto. O objeto que você passar aqui para ele, se for serializável, ele vai gravar nesse arquivo tarefas.bin. O que eu quero salvar? Eu quero salvar todas as tarefas que estão lá no modelo. Então, eu vou ter que, de alguma forma, obter uma lista de tarefas para salvar aqui. Então, para não ficar um método muito grande, muito extenso, né, esse método de salvar, eu vou criar um outro método aqui chamado obter lista de tarefas. O que esse método obter lista de tarefas vai fazer para mim? Ele vai retornar uma lista, um array list, né? Isso aqui é uma interface list, e a classe ArrayList ela implementa essa interface. Tá? Ela vai me retornar uma lista de tarefas com base nas tarefas que estão lá no modelo de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma lista de tarefas vazia por enquanto, né? Mas eu vou popular ela com as informações que estão lá no modelo de dados. Então eu criei aqui minha lista de tarefas que vai ser retornada no fim para o meu usuário. Bom, agora como é que eu vou preencher essa lista de tarefas? A ideia aqui é a gente percorrer todas as linhas daquele modelo de dados lá, que é onde estão as minhas informações, né, preenchendo essa lista de tarefas aqui. Então, NDDados, novamente, representa aquela classe Defaultable Model que apresenta os modelos, os dados que estão na tabela, né? Ela que contém, que armazena os dados da minha lista de tarefas. Tá? Então tem um método dessa classe chamado getRowCount que me dá a quantidade de linhas daquele modelo de dados. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui, né, um objeto tarefa. O que essa classe me pede como parâmetro aqui para construir?
a tarefa, que é a descrição dela, e o seu deadline. Da onde vai vir essas informações? Essas informações vão vir do próprio modelo de dados. Tá? Então, lá na minha classe Default Table Model, tem lá um método chamado getValueAt, que me dá exatamente o que? A informação que está na célula IJ lá daquele modelo de dados. Lembra que a minha planilha, né, a minha lista de tarefas, ela tem linhas e colunas. Então, são várias linhas e duas colunas. A primeira coluna representa a descrição, a segunda coluna representa o deadline. Então, aqui eu estou pedindo para ele, me dê a informação que estiver na linha I da tabela e na coluna 0, no caso, para eu pegar a descrição. Na linha de baixo, eu vou fazer, me dê a informação que tiver na linha I e na coluna 1, que representa o deadline da tarefa. Então, ele vai fazer isso para todas as linhas da minha tabela, tá? No meu modelo de dados. Aqui, eu tive que fazer um cast explícito para string, porque esse método getValueAt, ele retorna um object. Tá? Então, por fim, aqui, eu tenho que adicionar essa tarefa que eu acabei de criar na minha lista de tarefas. Ou seja, se eu não tiver nenhuma tarefa na minha lista, ele vai retornar uma lista vazia. Se tiver alguma tarefa lá no meu modelo de dados, ele vai preencher, né, a minha lista com essas tarefas que estão lá, tá ok? Então, olha só, isso aqui já é suficiente para ele criar um arquivo para mim com as tarefas. Então, vamos observar isso aqui na execução do meu programa. Olha só, se você observar aqui, não tem nenhum arquivo tarefas.bin. Mas no momento que eu executo o meu programa, adiciono uma tarefa. Vou ter que colocar 2019, porque não pode ser uma data anterior. E salvo essa tarefa, olha lá o que aconteceu. Opa, alguma coisa aconteceu de errado aqui, que ele não criou o arquivo. Vamos ver o que é. Abriu, write object, obter lista de tarefas. Então, vamos ver se eu configurei direitinho lá o meu default salvar tarefas em arquivo, mddados, add table model, salvar tarefas em arquivo. Ele vai abrir um arquivo para escrita chamado tarefas.bin, vai escrever nesse arquivo a lista de tarefas que eu adicionei aqui. A minha tarefa, ela é serializável. Bom, vamos executar de novo aqui. Deixa eu... Ah, tá sim, já apareceu aqui, ó. Então foi só um erro de atualização do NetBeans aqui, demorou um pouquinho para atualizar, mas já está aqui, ó, tá certo? Bom, mas até agora não dá para eu fazer muita coisa, porque se eu abrir o meu programa de novo, você vai ver que a tarefa que eu cadastrei lá não aparece mais. Por quê? Porque ele está fazendo a escrita no arquivo, mas ele não está fazendo a leitura, ele não está carregando essas informações para a minha lista de tarefas. Então essa é a próxima tarefa minha aqui agora. Tá? Então eu vou fazer isso logo depois que eu carregar as informações, eu vou carregar também as tarefas, tá, do arquivo. E para isso eu vou chamar o método carregar tarefas do arquivo. Tá? Esse é o método que eu vou criar aqui agora. Então, eu tenho o método salvar, eu vou criar o método carregar tarefas do arquivo. Então, qual que é a ideia desse método? Eu vou precisar agora de um object input stream, tá certo? Porque é leitura, né? Eu vou ter o bloco try catch aqui do mesmo jeito. Vou criar o meu objeto aqui, object input stream. Ele precisa de um input de entrada, né? Então eu vou usar o new file input stream e passando o mesmo nome de arquivo aqui, tarefas.bin. Vai ser o arquivo que ele vai ler, tá? O catch eu vou precisar dizer aqui para ele, né? E o final também. Vou pegar aqui, vou copiar tudo isso aqui, vou colar aqui, só que eu vou mudar aqui, ó, erro ao carregar tarefas do arquivo, erro ao fechar arquivo de tarefas. Aqui é o OS, tá? Então, qual que é a minha ideia aqui agora? Ó, eu vou usar o método readObject da classe objectInputStream para carregar toda a lista de tarefas que vai estar armazenada lá naquele arquivo.
Então, eu vou criar aqui uma variável para receber. Tá? E eu tenho que fazer aqui um cast explícito. Lembra que eu gravei, não foi um array list de tarefas lá? Eu tenho que fazer aqui um cast explícito, porque esse método readObject vai retornar para mim um object. Então, eu preciso converter ele para uma lista de tarefas aqui. Tá dando um erro aqui, por quê? Porque nessa conversão, na hora dele retornar esse objeto aqui e converter para essa array list, pode ser que ocorra algum erro. Por exemplo, você gravou lá, ao invés de um array list, você gravou uma outra classe, né, aquele arquivo. Você está lendo um arquivo errado. Então, ele não vai conseguir converter para um array list. Então, ele pode gerar uma exceção desse tipo aqui, ó, class not found exception. Tá? Então, nesse caso aqui, eu preciso fazer esse tratamento. Como o tratamento vai ser o mesmo, que vai ser dizer, ó, erro ao carregar tarefas, eu coloquei esse ou aqui, né? A gente viu isso na aula de tratamento de exceção, para dizer que se cair uma exceção dessa ou dessa, o tratamento vai ser o mesmo. Então, veja, eu estou aqui carregando a lista de tarefas, né, para um array list, mas eu ainda não adicionei essas tarefas lá na minha tabela. Então, eu vou ler o arquivo, mas não vai acontecer nada. Tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou criar um método aqui chamado incluir tarefas. Incluir lista de tarefas. Tá? E esse método, a função dele vai ser pegar essa lista de tarefas que eu recuperei do arquivo aqui e gravar essa lista de tarefas lá na minha base de dados. Tá? Na minha base de dados não, na verdade no meu modelo de dados. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui o recurso do for-each. É um for otimizado para trabalhar com listas, para percorrer toda essa lista de tarefas, adicionando cada tarefa no modelo de dados. Como é que faz isso? Bom, se você procurar aqui pelo método salvar tarefa, você vai encontrar lá isso aí, porque o salvar tarefa basicamente faz isso, né? Quando eu clico em salvar, ele adiciona os dados, né? E é isso aqui, ó, o adicionar dados na lista de tarefas, lá no modelo de dados, são essas linhas de código aqui. Então, eu vou voltar lá para cima e vou colocar aqui. Para cada tarefa minha, eu vou usar os seus métodos lá, getTarefa e getDeadline, para poder preencher essa tabela. Então, veja aqui, ó, presta atenção no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um for aqui que vai iterar sobre essa lista de tarefas. E para cada tarefa dessa lista, ele vai criar um vetorzinho aqui, do tipo string. Né? Na primeira posição desse vetor, ele vai colocar a descrição daquela tarefa. E na segunda coluna, ele vai colocar o deadline daquela tarefa. Depois, ele vai usar o método addRow da classe defaultTableModel para adicionar esses dados lá. Só isso, gente. Então, vamos executar de novo o nosso programa. E olha só o que vai acontecer. Ó, já apareceu... Já apareceu aqui, ó, o default, o DDD, né, que eu tinha criado. Vou copiar ele aqui. Vou colocar aqui mais uma tarefa. Tá? Adicionei uma tarefa. Fechei o programa. Quando eu abrir de novo, olha lá, agora apareceram duas tarefas. Tá? E se eu remover uma tarefa, por exemplo, eu remover essa aqui de 2019, ele também, como a gente sabe, vai ter que atualizar o arquivo. Então, se eu fechar o meu programa e abrir de novo, aí aparece lá agora só uma, tá? Ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouco mais sobre essa parte de arquivos.